Olá, tudo bem? Me chamo Pastor Josiel e hoje eu trago mais uma curiosidade para você sobre o livro do Gênesis. Bora para o vídeo. Gênesis em hebraico significa Bereshit. É o primeiro livro do Pentateuco ou Torá, denominação para os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. O título Gênesis foi usado pela primeira vez na Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento. O autor, apesar de Gênesis não ter uma declaração de autoria explícita, a sua inclusão no Pentateuco sugere que a autoria é de Moisés. Outros livros, como Êxodo, Números e Deuteronômio, são atribuídos a Moisés. O restante do Antigo Testamento se refere ao Pentateuco no coletivo como o livro da lei de Moisés. O Novo Testamento confirma sua autoria. A familiaridade do escritor de Gênesis com a geografia do Egito atesta que o autor conhecia bem a cultura egípcia, como a conheceria Moisés, que fora educado na casa de Faraó. Alguns pequenos trechos de Gênesis, tal como a lista de reis do período da monarquia israelita, podem ter sido acrescentados durante o período da divisão dos reinos. Do mesmo modo, algumas cidades são frequentemente chamadas por nomes usados durante o período monárquico, em vez de aqueles usados no período patriarcal. Essas adições dos escribas podem ter sido feitas durante o processo de cópia dos manuscritos e não afetam a mensagem do livro, mas melhora a compreensão de Gênesis para os leitores contemporâneos. O livro conta a história da humanidade desde a sua criação até a morte de José. É impossível datar os acontecimentos relacionados à criação, ao dilúvio e ao repovoamento da terra. Mas o restante do livro trata da era patriarcal, que é, em linhas gerais, a mesma da Idade do Bronze Médio, cerca de 1950 a 1550 a.C. Os costumes encontrados em Gênesis traçam paralelos evidentes com as leis e os costumes registrados em outros documentos do segundo milênio, mais notadamente aqueles encontrados em tábuas descobertas na cidade de Onrita de Nuzi, ao nordeste da Mesopotâmia. O Pentateuco, em sua totalidade, foi escrito entre o Êxodo e a morte de Moisés. O Êxodo tem datas variadas, sendo 1445 a.C. a mais antiga. Tendo por base essa data, a morte de Moisés teria ocorrido em torno de 1400 anos antes de Cristo. Gênesis foi então escrito no final do século XV antes de Cristo, alguns séculos após o período dos patriarcas, cujas vidas estão nele descritas. O contexto tem uma extensão ampla, visto que o livro começa com a criação e termina com um pequeno, mas crescente número de descendentes de Jacó, posteriormente chamado de Israel, que se estabeleceu na privilegiada terra do delta do Nilo, no Egito. Em meio a isso, o foco da ação se concentra em todo o crescente fértil vindo do dilúvio universal, que determinou nas montanhas de Ararat e a torre de Babel na terra de Siná, até as viagens de Abraão pelas terras de Canaã. Propósito: Gênesis responde à pergunta: quem somos e de onde viemos? Deus, como único Criador, apresenta-se a um povo que está prestes a entrar em uma terra repleta de falsos ídolos. Ele confirmou a sua escolha e a sua soberana preservação desta nação, que enfrentaria dificuldades na nova terra. E ainda mais importante,
Gênesis revela que Israel foi separado por Deus desde o início da criação. Esse conhecimento motiva Israel a permanecer livre da idolatria e do paganismo que cercavam a nação. Destinatários: os israelitas estavam prontos para entrar em Canaã, e tendo em vista que a geração anterior, exceto José e Caleb, havia morrido no deserto, não restou ninguém que se lembrasse dos milagres de Deus ao libertá-lo do Egito. A jovem nação que entrava na terra prometida enfrentaria a enorme tentação de assimilar a idolatria, o casamento misto e os costumes pagãos das nações vizinhas. Essa mesma tentação está diante do povo de Deus em cada geração. Gênesis nos revela que o plano de Deus de separar um povo para si existe desde a criação. Gênesis é um livro cuidadosamente constituído. Sua estrutura literária reforça sua mensagem explícita. A primeira parte, a história da criação, é dividida em 2 segmentos de 3 dias cada. As ações criadoras do primeiro e do quarto dia formam um paralelo, visto que no primeiro dia Deus criou a luz e as trevas, enquanto no quarto dia criou o sol e a lua para governar os períodos de luz e escuridão. No segundo dia, o firmamento dividiu as águas. No quinto dia, os habitantes do céu e das águas foram criados. No terceiro dia, a terra firme e a vegetação surgiram. No sexto dia, os habitantes da terra foram criados para se alimentar de vegetais. A estrutura enfatiza o plano de Deus e seu controle sobre todos os aspectos da criação. Após a introdução, o livro é dividido por uma frase que se repete. São estas as gerações. Cada ocorrência dessa frase marca um novo estágio de desenvolvimento do povo escolhido de Deus. A história da humanidade é apresentada como um todo. Após o julgamento da humanidade, a frase aparece repetidamente como um lembrete que Deus escolheu um homem de cada família, Sete, Noé, Sem, Abraão, Isaque e Jacó, para preservar e levar adiante a linhagem divina. Também fica clara a parceria que os patriarcas usufruíram com suas esposas, Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e Raquel, como parte dos planos de Deus. A transmissão das promessas da aliança de Deus de uma geração a outra é enfatizada pela própria estrutura das histórias. Abraão, Isaque e Jacó viajaram ao Egito e enfrentaram provações seguidas de renovações da aliança. Sara, Rebeca e Raquel enfrentaram a esterilidade, mas experimentaram a graça de Deus ao darem à luz filhos que teriam importante papel no desenvolvimento da nação. O tema principal de Gênesis é a ação de Deus na formação da nação e sua providencial proteção a um povo especial para ele. Os métodos usados por Deus para chamar e formar essa nação são os temas secundários do livro. Deus aparece primeiro como soberano criador e governante. Seu poder, tanto sobre a história quanto sobre as nações de seu povo, reaparece por todo o livro em sua proteção aos escolhidos. Deus usa continuamente a aliança para separar um homem do restante da humanidade. A primeira aliança é feita com Adão no Jardim do Éden. Após a queda, Deus continua a fazer alianças
com as gerações subsequentes, escolhendo um homem de cada família para levar a semente divina para a geração seguinte. São feitas alianças com Noé, Abraão, Isaque e Jacó. A redenção de Deus, a história do desenvolvimento do povo escolhido é a história da redenção. O descendente da mulher, a linhagem divina daqueles fiéis ao Senhor, no final esmagaria a descendência da serpente, o iníquo, que vive em rebeldia contra Deus. Essa profecia foi no final cumprida com a vinda de Cristo, uma vez que Israel foi a nação escolhida por Deus e da qual viria o Messias. A história de Israel revela a ação redentora de Deus na história da humanidade. O quarto tema de Gênesis é a luta da serpente e a sua descendência para destruir a família escolhida. Pecado, fome, guerras e ameaças de assimilação da cultura cananeia pela nação inteira conspiraram para impedir o cumprimento das promessas da aliança de Deus. Essas ameaças são continuamente desviadas pelo poder soberano e protetor de Deus. Gostaram do vídeo? Deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa te avisar, para que a gente possa trazer mais vídeos como esse no canal. Deus abençoe a todos.